Boa noite a todos. É uma alegria vê-los e mais uma alegria também estar aqui. Como estão os corações de vocês hoje? Como eles amanheceram? Essa é uma pergunta importante que todos nós devemos nos fazer todos os dias ao abrirmos os olhos para este mundo, não é? E o tema da palestra de hoje tem tudo a ver com isso. Ao escutarmos o nosso coração e olharmos com carinho o que tem lá nele. E tem uma coisa que machuca muito o nosso coração. Quer dizer, tem muitas, né? Pensem agora. Vamos pensar junto. O que é que machuca o meu coração? Que me deixa dolorido. Mas eu não falo desse coração físico que nós temos, que é esse que bate e que regula os nossos batimentos. Não. Nós temos um coração espiritual. É lá onde residem as emoções, os sentimentos. É de lá que provém todas as nossas habilidades. Eu estava escutando ele cantar. Que habilidade linda, não é? E quando ele canta com a alma. E a mensagem que ele passa chega para a gente de uma forma sublime. É disso que o nosso coração fala. E era disso que Jesus, o nosso mestre e guia, nos diz. O teu maior tesouro é onde está o teu coração. Então voltemos à pergunta. Como está o meu coração no dia de hoje? Tem algum sentimento que está lá parado e que não está muito legal? Às vezes tem, né? Mas também tem muita coisa boa guardadinha. E hoje, eu não chamo uma palestra ou uma doutrinária, eu chamo uma conversa. Conversa com o coração, de coração para coração. Eu não sou aqui da ilha, eu sou natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Dá para perceber pelo sotaque, né? Então, viemos eu e o esposo hoje lá do Rio Grande do Sul para passar alguns dias aqui. E vir para esse convite tão maravilhoso. E que como é bom podermos ter pessoas a qual falarmos e estar junto. Mas tem uma coisa, um espinho que machuca muito o nosso coração. Julgamento. Algum de vocês aqui, algum de nós aqui, já teve alguma experiência de ser julgado? Olhar? Não precisa falar nada, né? Muitas vezes. Um olhar. Muitas vezes o olhar vem junto o quê? A expressão corporal, não é? E junto dessas duas matrizes, depois vem as palavras. E as palavras, elas podem nos abençoar, como as canções que escutamos agora, ou elas podem nos amaldiçoar. Elas podem fazer o nosso dia se tornar simplesmente horrível, com um olhar ou uma palavra. Então eu quero trazer uma história. Gosto de contar histórias. Vocês gostam de ouvir histórias? Sim. A nossa criança gosta, não é? Ela adora ouvir histórias, né?
Eu contava história para crianças. Fui alfabetizadora durante 30 anos. E sempre contei histórias. E aqueles olhinhos brilhavam. Então vamos deixar a nossa criança escutar essa história, porque aí tem outra coisa interessante. No nosso coração reside a nossa criança divina, sabe? Aquela que se diverte com as pequenas coisas, aquela que sorri com as coisas bobas, aquela que gosta de correr, né? Aquela que gosta de brincar na areia, fazer um castelo, simplesmente pegar areia e jogar em alguém, né? Tomar um banho de mar e jogar água em alguém, e molhar e fazer, sabe, aquelas coisinhas bobas. Essa é a nossa criança, que muitas vezes, quando nós adultos, nós crescemos, ficamos com o corpo de um adulto, mas deixamos a nossa criança à míngua, não a escutamos como deveríamos. Aí ela começa a ficar triste. E aí nós não sentimos mais a presença dela e começamos a falar o que não devemos. Primeiramente para nós, o verdadeiro não julgar, o que é? Começa em nós. Começa quando nós nos olhamos no espelho e nós nos amaldiçoamos com as nossas palavras, com o nosso olhar, com a nossa falta de aceitação de quem somos e quem estamos nos tornando. Por isso Jesus, ele traz muito isso. Não julgueis para não seres julgados. Então, se eu me julgo, se eu não me aceito como eu sou, se eu não me sinto bem, o meu coração está apertado, pequeno, a minha criança está lá num cantinho assim, reprimida. O que é que acontece conosco? Nós ficamos desnorteados. Nós não sabemos o lado que nós vamos. E aí, um dos mecanismos que nós usamos é o uso da fala de uma forma que não abençoa, mas maltrata. E a fala vem junto, antes de ser fala, ela é pensamento. Tem coisas que nós não falamos. Quem aqui, eu me coloco junto, né? Quem aqui, às vezes passa por alguma situação, observa aquela situação e tem vontade de falar uma bobagem imensa, mas só dá uma risadinha e sai. Mas pensou, né? Pensou já. Então, o julgamento, ele começa pelo pensamento. E a história, ela é retirada do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, no item 15. Eu vou ler ela, eu vou contar ela. Depois vocês, quem tiver o Evangelho em casa, vai lá e acha, tá? Item 15, que fala sobre isso. Eu só vou ler a introdução para vocês, que diz o seguinte: meus caros amigos, cada dia ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada, e vos erigis em juízes frequentemente severos, sem vos perguntar se estaríeis satisfeitos se fizessem o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também a caridade? E agora eu pergunto,
O que é para vocês indulgência? Acho que aqui não é um monólogo, né? Vamos conversar. O que para vocês é a palavra indulgência traz? Consegue compreender o que significa isso, ser indulgente? Porque o Evangelho ele traz algumas palavras interessantes, mas é interessante também entendermos o que elas significam e trazer para a nossa realidade, não é? E o que é para vocês indulgência? Numa palavra. Pense em um fato ao qual eu fui indulgente. Já olharam no dicionário? Quando eu sou muito curiosa. Então, e quando eu não sei, eu vou olhar no dicionário, sempre. E aí, antes de eu dizer o significado, o que é indulgência? Sem medo. Nós estamos tudo igual aqui. Somos tudo farinha do mesmo saco. E vamos para o mesmo lugar. Todo mundo junto. E aí? Alguém tem alguma ideia do que seria essa palavrinha aí? Indulgência. Já ouviram falar, né? Já ouviram? Sim? Sim? Isso. Caridoso com o quê? Com o próximo. Que tipo de caridade, no teu entender? Empatia. Empatia, perfeito. Caridade, ajudar o próximo ou empatia? O que é empatia para a senhora? Ficar no lugar do outro e ver como é que o outro está se sentindo. Isso aí. Tu quer colocar mais alguma coisa? Não. Não? É isso aí. É os dois juntos e misturados. Indulgência é se colocar no lugar do outro, sim. É ser caridoso, sim. Mas no sentido de que eu vou ver no outro os seus, não os seus defeitos, mas as suas qualidades. Então, olha o quanto é importante a indulgência nos nossos dias, não é? E o julgamento é o contrário da indulgência. Quando nós julgamos, nós nos sentimos superiores a outra pessoa. Porque nós olhamos a situação de fora, nós não sabemos como é calçar o tênis, a sandália, o chinelo de dedo da outra pessoa. Não é? Porque é fácil tu olhar uma outra pessoa e tu dizer, olha só como tá vestido, olha só como tá se comportando. Tá vendo o jeito? Tá, mas e se eu estivesse no lugar dele? Como que eu faria? Será que eu não faria pior? Indulgência é isso. É olhar para o nosso próximo mais próximo. Primeiramente para nós e depois para todos aqueles que convivem conosco todos os dias. A historinha que está aqui é assim, é uma historinha do outro mundo, né? Como tem historinhas aqui do plano terreno, existem historinhas do outro mundo também que a gente pode contar. E eu estou narrando ela aqui, o que está aqui no Evangelho. Que 2 homens se apresentaram diante de Deus e trouxeram sacos. É como se tivessem desencarnado esses 2 homens e eles tivessem ido para a verdadeira pátria, que é o plano espiritual. Porque nós somos seres que não somos desse mundo. Nós estamos estagiando nesse mundo. Essa aqui é a nossa escola. Então, eles foram aprovados ou reprovados, isso não importa. Eles foram para o seu verdadeiro lar. E, quando chegaram lá, os 2 chegaram com os sacos. E lá tinha uma balança para pesar, né?
a bagagem que a gente leva, né? Quando nós retornamos. E esses 2 sacos foram pesados. Tinha um saco muito grande, cheio de pedras, de dinheiro, de muita coisa dentro. Ele era muito pesado, mesmo. Até este homem, ele arrastava o saco. E o outro saco era levinho, levinho. Esse segundo homem, ele tinha uma facilidade incrível para carregar esse saco. O que aconteceu? Naquele momento foi pesado o saco. O primeiro saco pesado se tornou leve na balança divina. Aí este homem disse: mas como? Eu fiz muita doação, muita caridade, eu ajudei muitas instituições. É só tu conferir. Tu fala com fulano, com ciclano. Pode? Aí foi-lhe pedido: mas quando tu fizeste a caridade, tu fizeste por ostentação ou tu fizeste com o coração? Tu fizeste para que os outros te vissem, te vangloriassem, ou tu fizeste por naturalidade? Este homem não teve argumentos, porque ele relembrou a vida dele. Ele relembrou que a caridade que ele fazia, a indulgência, ele não sacrificou nada. Ele continuava tendo o necessário para a sua vida. Enquanto o outro pegou o saco e pesou. Aquele saco teve um peso tão grande. E aí lhe foi dito. Ele também estranhou. Mas como está tão pesado? Porque quando tu fizeste a caridade, tu não fizeste para ostentar. Tu tiraste do suor do teu rosto e às vezes tu ficaste sem, mas tu doaste. Tu usaste a naturalidade, a caridade natural. Tu fizeste o bem sem esperar troca por isso. Por isso que julgamento e indulgência são 2 faces da mesma moeda. E aí eu quero trazer uma pergunta para nós refletirmos depois dessa história. O que nos leva a julgar o próximo? O que nós ganhamos em julgar a nós mesmos e a quem está próximo de nós? Pense, vamos pensar juntos. Cada um consigo. Somos espíritos num corpo de carne. Eu que vos falo é através desse corpo. Se eu não tivesse essa voz, eu não poderia estar falando. A inteligência não vem desse corpo material. A inteligência que nós temos vem desse coração espiritual que eu mencionei no início. E esse coração espiritual, nada mais, nada menos que a nossa criança divina. E a nossa criança divina é esse espírito que nos habita. Porque à noite, nós não ficamos neste corpo. Nós deixamos o nosso corpo descansando, recarregando as baterias para o próximo dia de trabalho, né, dos nossos afazeres. E nós, em espírito, nos desligamos.
Isso, e aí a pergunta entra: o que eu ganho em julgar, em ser juiz de mim mesma, me martirizar por muitas vezes não conseguir fazer o que eu planejei? Por me julgar, por eu não fazer aquela atividade X igual do fulano do meu trabalho? Mas eu não sou igual a ele, eu sou diferente. E a partir daí, eu julgar quem está comigo, porque tem atitudes diferentes das minhas. Mas então, muitas vezes, o que é certo para mim, não é certo para ti, não é? Nós temos realidades diferentes, vivências diferentes. Cada um aqui teria uma história linda para contar. E aí volta a pergunta: o que eu ganho em julgar? Em ser juiz de mim mesma, me martirizar e martirizar quem está próximo de mim? Ah, Luciane, mas eu não faço isso. Eu não falo mal de ninguém. Nem eu, mas eu penso. Eu penso. E aí eu me dou conta, opa, isso é uma atitude, um pensamento que vamos modificar ele. Aí eu faço a reviravolta e modifico, e aí eu vejo assim, olha só, eu me pego nisso também, constantemente. E deve ser um exercício diário de indulgência. Primeiro conosco mesmos. Esse é o verdadeiro não julgar. É nós nos amarmos antes, de uma intensidade tão grande, tão linda, que esse amor vai refletir no outro. Aí eu vou fazer o que tu falaste. Eu vou fazer o outro que eu gostaria que fizesses para mim. E o que tu falaste. Aí eu vou usar a caridade como uma janela linda para enxergar um novo visual na minha frente. Faz sentido no coração de vocês? Isso. Faz sentido? Então eu quero só finalizar, porque meia hora parece bastante, mas é pouco, viu? Esse relógio está contra mim, mas tudo bem, tudo bem. Olha só, eu vou usar também esse livro. Quero apresentar para vocês. Eu fui coautora desse livro, ele é psicografado, tá? São mensagens curtinhas do Evangelho. E no capítulo 29, é julgamentos. Eu vou ler uma partezinha para vocês. Julgar pressupõe tornar-se juiz de si mesmo e após de quem compartilha seu convívio. Quanto mais me julgo, menos consigo transcender as fronteiras para o amor. Tudo dependerá do olhar que traremos ao depararmos com essa realidade, de julgamento ou indulgência. A partir daí, abrir-se-á outras duas portas, que são a caridade ou o egoísmo. Assim segue a vida nas escolhas diárias. E quero finalizar com uma frase do livro do Josué, que é um espírito amigo. Ele diz o seguinte: não compete ao trem realizar para ti. Então, pensemos, levemos essa mensagem para a nossa semana. Comecemos amanhã, ao acordarmos, ou melhor, hoje à noite, antes de dormirmos, nos olhemos no espelho, nos nossos olhos, e agradeçamos por estarmos aqui.
declaremos o nosso amor a nós mesmos, com muito carinho, e peçamos ao Pai Maior que nos dê sempre força e coragem, para que nós nos olhemos com um olhar de amor, para que amanhã de manhã, ao acordarmos, estejamos com esse pensamento ainda e pratiquemos os nossos dias. Porque aí o julgamento não terá lugar, mas sim a caridade, a empatia, não é? Então eu agradeço muito. Essa era a mensagem que nós gostaríamos de ter passado, porque não sou só eu que estou aqui, eu sou instrumento da espiritualidade. Então, nós somos ajudados sempre. E a espiritualidade amiga está nos amparando neste momento, nesta casa. Gratidão e espero que vocês tenham uma semana muito abençoada.